Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um episódio do AcijaCast, isso mesmo, podcast da indústria, comércio, varejo, serviços. Queria primeiro agradecer a audiência, a vocês aí que estão, sempre com a gente no YouTube, nos streams, no Spotify. Muito obrigado pela participação. O que é o podcast da AcijaCast? É o seguinte, a gente sempre traz aqui presidentes de empresa, donos de empresa, CFO, vice-presidente. Também a gente convida aqui autoridades da área municipal, estadual, federal, porque é sempre importante também o pequeno, médio, grande empresário estar sabendo o que está acontecendo, né? Principalmente nessa questão nossa do desenvolvimento econômico, na área tributária, que toda hora muda, uma coisa de manhã é uma coisa, de tarde é outra, à noite é outra, enfim. Então, o objetivo é a gente estar sempre também trazendo essas personalidades e também trazendo pessoas da nossa região e que também desenvolvem, né, a questão econômica não só de Jacarepaguá, mas do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e, quiçá, até desse país intercontinental que é o Brasil. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença, né? A você, ouvinte, que está sempre com a gente. E hoje a gente vai bater um papo assim muito descontraído, mais uma resenha gostosa. E a gente está. Quero primeiro apresentar a vocês aqui um grande amigo e diretor também aqui da CIJA. Como eu falei, fora todas essas pessoas, a gente também vai convidar vários diretores que são empresários ligados a diversos setores da economia e que também já têm um legado como empresários, com a sua experiência, que a gente pode trocar. Eu estou trazendo hoje o nosso querido Marcos Silva, diretor do PAN Bombeiros da CISB. Depois eu vou explicar o que é PAN. Ele vai falar para vocês o que é PAN. Mas o Marcos é oficial do quadro de material bélico pela Academia Militar das Agulhas Negras, com mestrado em logística militar, paraquedista, mergulhador, especialista em combate a incêndios e empreendedor. Pô, o cara só faltou aqui falar que é um CEO, né, da Marinha, mas enfim. Aí eu primeiro queria dizer o seguinte: bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. E já começar aqui, me conta um pouco essa história profissional, como é que você é oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, que é um berço da inteligência nacional, assim como é a Escola Naval, a AFA. Só para passar num concurso desse a Sim. coisa não é fácil. Se eu der só uma integral para você resolver, que é difícil, então a gente tem que sempre enaltecer, né, essas três escolas das Forças Armadas. Sim. Então, parabenizar. Como é que é você ser um oficial, né, com toda essa questão que eu vi aqui, operacional, que você parece até aqueles caras de operação dos filmes, e de repente vem ser empreendedor na área de incêndio. Me conta um pouco Então, disso aí, Marco. as coisas estão interligadas, por mais desconexas que pareçam. Eu estava falando com você antes da gente entrar no ar, que eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras na área de material bélico, quadro de material bélico. O que é o quadro de material bélico? Na verdade, nós somos gestores de manutenção. Eu estava até brincando que o lema do material bélico é do foguete ao alfinete. Aprendi, já era. E aí entra dentro desse escopo grande que a gente tinha de manutenção, e envolvia várias coisas, inclusive manutenção de aeronaves, que é da minha área, de armamento pesado, equipamentos ópticos, tinham duas áreas que estavam ligadas à minha área de atuação. Uma era a área de manutenção de material de mergulho, né, que algumas áreas de operação usam, e eu, como entusiasta de mergulho, que já era, eu fui atleta de natação das Forças Armadas, então sempre tive muito ligado ao meio aquático e naturalmente ingressei para a área de mergulho. Sabe? E até mesmo dentro da academia, eu era o único oficial de material bélico que era do grupo de mergulho autônomo da academia, que era uma área restrita ao pessoal de engenharia de combate. E aí, fruto disso, eu me entreguei um pouco a essa área, atuei muito como oficial em operações ligadas à parte de mergulho, porque eu, por fora, fiz várias qualificações, inclusive Sim. no exterior, na área de mergulho, né? E atuei muito tempo na área de mergulho comercial.
Isso eu acabei, eu fiquei na ativa por 23 anos, saí, atuei na área de offshore, na área de mergulho comercial durante muito Certo? tempo. E aí eu estava precisando mudar de áreas. E aí onde entra o incêndio, eu saí da água para o fogo. Uma das áreas também que a gente atuava, o quadro de material bélico, ele é responsável por toda a segurança contra incêndio das áreas logísticas do Exército. E nós tínhamos problemas assim complicadíssimos, por exemplo, depósitos de munição. Se você tiver um princípio de incêndio que não seja controlado adequadamente num depósito de munição, vai todo mundo Meu Deus, pelos olha. ares muito rapidamente. Então, essa era uma área que a gente também tinha. E durante o meu período nativo, eu fiz várias qualificações na Marinha, no próprio Corpo de Bombeiros, na área de combate a incêndio. E quando eu resolvi parar com o offshore, que eu já estava muito saturado, é uma área muito Uma boa, vida mas cansativa, essa coisa. E a cansativa. vida do mergulhador é mais diferente Era ainda, cansativo, eu embarcava toda principalmente na hora, questão de viajar. saúde, né? Questão pulmonar. Exato. E Por aí, mais que tenham equipamentos sofisticados, mas é praticamente eu não desgastante. mergulhava, eu era gestor, Ah, né? tá. Eu sou, apesar de ser mergulhador, quando é necessário eu Sim, entrava, mas mergulho. eu não atuava no mergulho, mas eu era o gestor. Então, muitas vezes, por exemplo, deu um problema numa Mas a plataforma. atenção estava com dia full time. Atenção, um problema numa plataforma, gente, olha só, a tua equipe está aqui, tem que resolver isso, eu tinha que pegar o helicóptero e ir para lá, não sei o quê, pousar. Resolver. E era um inferno. Aí quando a minha ex-esposa ficou grávida do meu filho, eu falei, olha, eu vou mudar de vida, porque eu não quero ver meu filho pelo Skype. Então, eu Oh, já tava numa de, olha, vou sair fora porque não vai dar qualidade de certo. vida também, né, mano? Aí mudei e foi aqueles acasos do destino. Um amigo me chamou para montar a empresa de segurança contra incêndio. Eu falei, olha, já trabalhei com essa área, tá? Uma área que eu tenho algum domínio um pouquinho, me aprofundei mais nesses 10 anos que eu estou aí nessa jornada. E aí estou aí. Hoje eu saí da água para o fogo. Ó, Então não, agora tô eu no acho que fogo. essa experiência que o Marcos está colocando aqui, é o que a gente hoje conversa muito, é as transições que acontecem na Sim, vida dos sim, empresários, do pequeno, do médio, do grande, e que a gente tem que acreditar o seguinte, quer dizer, o legado que ele trouxe de uma academia militar, e fora os cursos extras, outorga ele a fazer uma mudança, por mais que você ache que seja radical, nem é tanto, porque ele uhum, tem um potencial da gestão dentro sim, das exatamente. raízes que foram plantadas nele. Mas também não é fácil, não, a gente sair de uma área, vamos dizer assim, de conforto, É, que a gente domina, que a gente está, é, por mais que seja é. estressante, para entrar numa outra área. E a gente aqui no podcast a gente fala muito sobre isso, Marcos, Uhum. sobre essa transição que nós aqui, né, que estamos agora na economia prateada, a gente tem que ter, porque às vezes as pessoas têm medo, pô, não sei, Sim, eu tenho uma estabilidade, mas será que eu vou mudar? Será que está na hora? Aí o país está passando por uma crise. é, Então, acho que exemplos como o teu, Marcos, é muito legal para você que está assistindo. E agora você está nessa área, e aí você está na CIJA, que você é nosso diretor. Agora, uhum, deixa eu fazer uma pergunta sobre a CIJA. Você está dirigindo um grupo aqui chamado Pan Bombeiro. E exato. aí, você que é empresário de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, e da Intercontinental, a gente queria saber o que que é esse Pan Bombeiro, o que que esse grupo faz. Fala para a gente um Sim, pouco sobre essa questão, que é muito é, interessante vocês muito. prestarem atenção. Exatamente. Então, o PAN Bombeiro, a sigla é de Plano de Auxílio Mútuo de Bombeiros. Isso é uma instituição que ela é regulamentada, inclusive, por lei federal. Então, áreas onde você tem grande industrialização, onde você tem concentração de indústrias, empresas, se faz necessária a criação desse plano de auxílio mútuo. O que que é? Vamos dar exemplos aqui. Nós temos aqui na nossa região empresas como Rede Globo, Estúdio Globo, que é uma cidade e com uma complexidade absurda, empresas farmacêuticas de diversos portes, muito, empresas grandes, GSK, Servier, Roche, e daí por diante. O que que acontece? Nós temos até um exemplo prático da aplicação do plano de auxílio mútuo de bombeiro. Há um ano e pouco atrás, fevereiro, acho que do ano atrasado, teve um incêndio numa área dos Estúdios Globo, isso foi noticiado, a gente pode falar que saiu no noticiário na época, e assim que começou o incêndio, além de acionar o bombeiro, o grupo de segurança da Globo acionou o PAN Bombeiros.
Na mesma hora, nós acionamos as empresas do grupo, que tem empresas aqui que têm verdadeira estrutura de quartéis de bombeiro, caminhão de combate, bombeiros, todos os equipamentos Poucas necessários. empresas têm isso, né, Marcos? Tem, mas aqui, por exemplo, o Merck tem várias empresas aqui na área, são indústrias grandes que têm estrutura. E na hora, essas empresas disponibilizaram meios para ir para a Globo, ajudou muito. Foi assim, um caso fora da curva, um incêndio grande, difícil de controlar, e as equipes das empresas do Plano de Auxílio Mútuo deram um grande apoio. Além disso, todo o suporte das outras empresas com relação às medidas todas que têm que ser tomadas no acidente dessa proporção. Então, o que que a gente faz no nosso dia a dia do grupo do Pão Bombeiro? As empresas trocam informações, até para um aprimoramento mútuo. Por exemplo, nós temos discutido muito a elaboração de determinados padrões para o plano de emergência das empresas, que isso pode facilitar na hora de uma emergência a unidade do bombeiro, quando chegar lá para prestar um apoio a um incêndio, né? Se houver uma padronização do plano de emergência, isso tudo vai facilitar até que as outras empresas possam contribuir, né? Numa evacuação de uma população de um prédio, de uma indústria, distribuição de meios, ambulância, carros de bombeiro. Então, isso tudo a gente faz sempre essa discussão para que na hora de uma emergência Que a gente as nunca acha que vai empresas acontecer, mas acontece, né? acontece. E o que que eu posso passar para vocês que estão aí? Às vezes as pessoas acham, não, isso é só para as empresas de grande porte, isso é para a indústria. O maior beneficiado são as empresas de médio e pequeno porte, porque vocês vão estar com um amparo e um suporte de auxílio de empresas que têm estruturas muito parecidas até com unidades de bombeiro. Entendi. Então, na hora de uma emergência, aquela empresa que faz parte do grupo, que está ali, que é associada, que faz parte do grupo do PAN Bombeiros, ela vai ter suporte. Uma outra coisa que é muito comum, nas nossas reuniões, sempre o quartel de área, o quartel do Corpo de Bombeiros, que é o 12º GBM, participa das reuniões. Isso facilita muito o entrosamento das empresas com o quartel na hora que precisa de um apoio qualquer, seja operacional, até mesmo de legalização, é muito mais fácil, você já conhece as pessoas, às vezes uma orientação, a coisa quebra um pouco aquela frieza institucional, né? Lógico que não tem nenhuma benesse com isso, que não seja fora da lei, mas tudo dentro da regulamentação, mas facilita, que as pessoas já passam a lidar com aquele, né, aquele militar do Corpo de Bombeiros que está sempre na reunião. Então, pô, capitão, pode me dar uma orientação? Isso tudo facilita muito. É um entrosamento muito bom entre as empresas, entre o Corpo de Bombeiros e o conjunto todo que a gente precisa na hora de uma emergência funcionar melhor. Porque nessas empresas, eu já trabalhei em várias empresas, sempre tem aquela semana do treinamento, né? Do CISPAT, aquele treinamento que a gente também tem até o corpo de bombeiro militar, é Exatamente. parceiro, faz aqueles cursos, as coisas todas. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo e que começa a entender o que que é a CIJA a gente tem muita preocupação, sim, no desenvolvimento econômico do nosso associado ou de quem quer vir, mas também a gente tem a questão cultural e essa questão principalmente na área do incêndio, Sim. na área do bombeiro, que a gente quando a gente tem um acidente, que a gente vê o corpo de bombeiro, a gente faz assim, a gente alivia, né? Como era nas estradas na PRF. Quando tem alguma coisa que a gente vê o bombeiro, porque a gente sabe que é uma equipe extremamente treinada, preparada e Sim. que vai vir para resolver o problema. Mas às vezes a indústria ou o comerciante, ele não está muito ligado nisso, porque acha que nunca vai acontecer. É. Então, aqui a CIJA tem esse grupo que é dirigido, poxa, pelo Marcos, com toda essa experiência de logística, da área bélica, enfim, com a profundidade do conhecimento, para poder amanhã te dar uma consultoria ou alguma coisa nessa área. Me diz uma coisa, a tua empresa, Márcio, como é que é o nome da tua empresa mesmo? Focos Resgate. Focus Resgate. O que que ela faz no dia a dia? O que que ela oferece para você, empresário, pequeno, médio, grande, que de repente não tem uma visão dessa, Sim. não tem uma consultoria? O que que ela oferece? Então, nós atuamos em praticamente toda a área
todo o espectro da área de segurança contra incêndio. O que seria isso? Um primeiro braço, que é o nosso mais forte, que eu mais gosto particularmente, é a área de treinamento. Sim. Tá? Isso é uma coisa muito importante para vocês terem em mente. Muitas vezes, em acidentes que a gente vê, as pessoas congelam, nada fazem por falta de conhecimento. Já vi vários exemplos disso. Até perto da minha casa, começou um incêndio num apartamento de madrugada, ninguém fez nada, foi acionado Congela. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, um prédio que tinha toda a estrutura de hidrante, extintor, tudo. Ninguém fez absolutamente nada. Ninguém usou um extintor, ninguém usou uma linha de mangueira, porque ninguém sabia usar. Ninguém no prédio sabia usar. Foi acionado o bombeiro, que inclusive é de uma área operacional muito boa, que é da Barra da Tijuca, atendido pelo GBS, um quartel de ponta. Só que naquele dia, por fatalidade, tinham várias ocorrências, o Tudo ao quartel mesmo estava tempo. sufocado com um monte de ocorrência ao mesmo tempo e demorou 40 minutos para a viatura, para a equipe chegar lá, a equipe de emergência chegar. 40 minutos foi o suficiente para consumir todo o apartamento, Nossa. mais dois para cima, que ficaram extremamente prejudicados e, por sorte, não teve dano na estrutura do Estrutura. prédio. Porque, dependendo do nível de incêndio, pode prejudicar, comprometer seriamente a estrutura do prédio. E aí eu volto ao ponto. Se eu, naquele condomínio, tivesse uma equipe treinada, brigadistas, essa história seria outra. Eu tenho uma outra história, velha, cheia de história, né? Né? Que é interessante, Mas é também importante, porque são próximo, histórias reais, pô. próximo da área que eu morava, um condomínio, num prédio, começou um princípio de incêndio, um exaustor na área de serviço de um apartamento de um condomínio que estava viajando, o apartamento fechado. Ele travou, superaqueceu, começou a derreter, começou a pingar em uma cadeira, alguma coisa assim, começou um princípio de incêndio. Ok? O porteiro, assim que foi avisado, olha, está saindo muita fumaça do apartamento tal, ele correu, pegou mais dois com ele, pegou o segurança, mandou pegar uma ferramenta, manda cortar a água, manda cortar o gás, manda cortar a luz. Ele, na hora, ele já Teve falou para a a. equipe, você vai cortar o gás, você vai cortar a luz. Abriram o apartamento, ele entrou, pegou a linha de mangueira, desligou, cortou luz, conseguiu controlar o incêndio ali. Ok. Aí deu 10 minutos depois, chegou a equipe do Corpo de Bombeiros. O oficial do bombeiro falou: quem é que montou essa linha de mangueira? Quem é que fez isso aqui? Aí o porteiro: fui eu, doutor. Pô, mas você entrou assim, rapaz, sem conhecimento. Se houvesse um vazamento de gás, você podia ter explodido. Eu mandei cortar o gás. Não, mas você podia ter tomado uma descarga elétrica aqui, ser morrido eletrocutado, mas eu mandei cortar a luz. Onde que tu aprendeu isso? Eu fui brigadista da Globo. Eu achei aquilo barato. Eu até Legal. tinha um vídeo com esse porteiro. Eu falei, rapaz, essa tua história é Teve fantástica. treinamento, né? Porque ele teve um treinamento que não foi nem pelo condomínio. Ele trabalhou na Rede Globo e teve o treinamento de Teve brigada da Rede Globo. E aquilo ali, aquele conhecimento naquele o momento, momento. ajudou a ele controlar o que poderia ser uma tragédia, virou um episódio. E um outro caso também, esse também bem impactante para mim, foi muito significativo. O pessoal de uma indústria farmacêutica daqui, que faz treinamento de brigada conosco, o engenheiro me ligou e falou: Marco, eu vou te reportar um episódio que eu acho que pode ser interessante para vocês. Uma funcionária nossa da produção que fez o treinamento de brigada. Dentro do treinamento de brigada, a gente tem a parte de combate a incêndio e primeiro socorro. Ela chegou em casa um dia, o pai passando mal, teve uma parada cardíaca. Nossa. Ela, na hora, não titubeou, já pegou alguém, liga para o 192, aciona a ambulância, começou a fazer o RCP Sério? no pai, né? E manteve, ficou ali fazendo o RCP até a ambulância chegar. Chegou a equipe médica, assumiu. O médico depois falou para ela: se você não tivesse feito isso, teu pai não tinha Tinha sobrevivido. morrido ali, né? Então, assim, o treinamento, eu acho que é o número um. Faz toda a diferença para muitas vezes um episódio que pode terminar em tragédia virar um incidente, Deixa eu né? fazer uma pergunta assim, depois você continua falando. A gente tem visto muita gente aí, bombeiro civil, bombeiro civil, bombeiro civil. Eu acho que essa coisa, de alguma forma, pegou, porque antigamente não via tanto É uma profissão relativamente nova, nova, né? né? Ela foi regulamentada, apesar de ter bombeiros civis bem antigos aí, mas não existia uma regulamentação.
A profissão foi regulamentada a nível nacional em 2009 e aqui no Rio de Janeiro em 2013. A Sim, primeira norma regulamentando formação de bombeiros, a aplicação de bombeiro civil, em 2013. Não estamos falando de 13 anos, é sim, relativamente recente. E hoje a regulamentação ela já impõe a edificações de maior porte que tenham bombeiros civis. E é uma coisa interessante, porque é uma formação rápida, são 2 meses e meio aproximadamente a formação de um bombeiro. O investimento é pequeno. Eu vejo da turma que se forma lá conosco, dos bombeiros que fazem curso, que a gente tenha a vertente de formação de brigada voluntária, que é das indústrias, das empresas, e a formação profissional, que é de bombeiro civil. Eu vejo, Você na Fox também faz esse formamos treinamento. bombeiros Então, civis. é só essa dica aí que é muito importante. Você que não tem essa condição de ter uma. Mas você pode formar uma pessoa lá na tua empresa como bombeiro fazendo um curso lá Sim, na Fox. sim. Eu não sabia disso. Esse dia mesmo encontrei uma menina que fez o curso com a gente recente, inclusive uma menina muito inteligente, ela foi a primeira colocada da turma, mal tinha feito 18 anos, já está empregada, já recebeu uma segunda proposta de emprego, porque o bombeiro civil ele trabalha, isso é regulamentado por lei, ele trabalha dia sim, dia não. Então É ele 12 por consegue trinta ter e dois seis. Então ele trabalhinhos. pode ter 2 empregos. A menina já está com 2 empregos, tirando aí Legal. quase R$ 7.000 por mês, Pô, né? Com uma formação, ela está agora, terminou o ensino médio, agora está buscando a formação superior, mas 19, 20 anos já ganhando um salário que tem muita gente com nível superior que que não não está ganha, ganhando não isso. Não ganha, está ganhando isso, não. entendeu? Isso é verdade. Não ganha. Então, É para a assim, uberização. eu acredito que, em termos de custo-benefício, o retorno que a profissão de bombeiro civil dá é muito boa. É lógico, como todo mercado, falar para vocês que não, vai se formar bombeiro civil, vai arrumar emprego na esquina, difícil. Nossa, Todo mercado está disputado, isso qualquer um. faz parte. Todas as áreas profissionais são muito disputadas, mas aquele, eu costumo falar, quem persiste, quem persegue os seus objetivos, alcança. Uma hora É ou porque outra quando a alcança. gente fala, principalmente nas empresas, em matéria de incêndio, a única coisa que o empresário, desculpa aqui, porque eu também já cometi isso, é só a recarga do extintor. Distintor. E às vezes a gente fica, né? Ai, meu Deus, é um dinheiro, é isso. Mas, gente, isso é a segurança da sua empresa. E ainda bem que aqui em Jacarepaguá a gente tem grandes empresas, como falou o Marcos aqui, que são verdadeiros quartéis. E o Pambombeiro, quando acontece alguma coisa, dentro dos associados, ou de repente até amanhã, se tiver uma necessidade, a gente não tem dúvida que essas empresas, poxa, em matéria da solidariedade, elas ajudam. Então, isso é muito importante mesmo, você empresário, olhar para a sua área da empresa, principalmente na parte elétrica, aqueles Isso, gatilhos, aqueles exatamente. puxadinhos que são feitos, porque é uma economia que pode gerar um prejuízo. Você já deve ter tido É, experiência de pegar incêndios e outras coisas, justamente por culpa do proprietário da sim, empresa. sim. E que, obviamente, a gente sabe aqui que o dinheiro está ruim, mas eu acho que para a segurança dos nossos funcionários, para a nossa segurança, eu acho que isso é investimento, não é despesa. Você tocou num ponto muito importante. A parte elétrica é responsável por mais de 50% dos incêndios. É, Isso é dados do Corpo de Bombeiro, tem no anuário, é disponível, se vocês entrarem no site do Corpo de Bombeiro, tem os números de acidentes anuais e tem, inclusive, na Agência Brasil, um anuário de estatística de acidentes, né? E isso, a nível nacional e a nível estadual, mais da metade dos incêndios são por parte elétrica. Uma outra coisa que é muito importante, que está presente na vida de todo mundo, muita gente hoje em dia, são os equipamentos elétricos, tipo de mobilidade, sim. carros, Essas baterias aí estão bicicletas, dando uma opção essas de. baterias de íon lítio, tem que ter muita cautela com elas. Por quê? Como qualquer bateria, se ela tiver qualquer deformação, seja por superaquecimento, seja por impacto, ela pode fechar um curto. Entendi. E a partir do momento que um equipamento desse começa uma ignição, você pode usar extintor, pode usar o que for, não vai conseguir debelar. Ele vai queimar e vai queimar o que tiver em volta até se extinguir. Então, muita cautela com baterias de bicicletas, bateria, os carros
tem os pontos de recarga elétrica, tem que ser um ponto 10 preparado, fios né? numa Tem que ser pontezinha. preparado para isso, tá? Inclusive, aconselho hoje, ainda existe um gap nas legislações estaduais com relação aos pontos de recarga de veículos elétricos. Então, as instituições estão se adequando a isso, que é uma coisa que cresceu com uma velocidade E absurda agora tudo que é muito difícil quer recente. botar um ponto elétrico, mas estamos chamando o Então, seu Manuel da portaria para exatamente. fazer isso. Com todo respeito. Principalmente nas empresas e nos edifícios, uma dica: se você tiver uma área em local aberto, opte em botar sempre o ponto de recarga em lugar aberto, tá? O meu condomínio mesmo, a síndica me consultou, falou, olha só, é para botar no subsolo. Eu falei, cara, uma péssima ideia. Vamos colocar isso, tem a área aberta. Ah, mas o condomínio não quer deixar o carro dele no local A aberto. tua empresa também presta essa consultoria, não presta? Exatamente, de projetos, dimensionamento. Então, essa área de recarga de veículos elétricos ainda está uma área que está bem Então, incipiente, olha, né? que vai uma dica aí, porque nós estamos aqui na Zona Sudoeste, que eu falo Barra da Uhum. Tijuca, Barra Olímpica, Jacarepaguá, Vargem, e o maior crescimento imobiliário está aqui na nossa É, região. exatamente. Então, você que está nos escutando, está nos ouvindo, a gente tem aqui na CIJA o nosso querido amigo, diretor Marcos, que é um oficial do Exército, com profundo conhecimento na área técnica dessa área e que já tem uma representatividade muito grande. Então, você que vai ter muito prédio inaugurando, prédio que já está, e eu sei que os condôminos estão pedindo, antes de você fazer isso, não veja o cara da esquina. Dá uma ligada aqui para a CIJA, a gente bota em contato com a Focus, com Uhum. o Marcos aqui, porque isso é muito sério. E está acontecendo muita coisa errada, também nego está abafando. As pessoas estão abafando. Então, você vê, de uma dica aqui, tem que ser numa área externa, tem que ser numa área remota. Para quê? Para poder ter evasão, ter saída, tem toda essa Exatamente. logística, né? E esse problema tende a se agravar, né? Que hoje os carros elétricos estão novinhos, estão tudo bonitinho. Aí, pegando a nossa cultura, que as pessoas. É diferente de outros países que o cara roda com um carro 5, 6 anos e o carro vai para desmanche. Aqui É. as pessoas rodam 10, 15 anos com o carro, e aí eu fico imaginando quando esses veículos elétricos chegarem nessa faixa de Para onde que desgaste de manutenção, vai ser um tal de gente começar a botar bateria paralela, que é, esses vai blocos de acontecer? bateria, eles têm vida útil, e aí eu já vejo, conhecendo bem o nosso país, vai ter gente vendendo bateria aí no mercado paralelo de péssima qualidade, Bateria genérica. genérica, Ah, comprada mas na. essa bateria é 30 mil. Não, mas eu comprei uma por 2.500 Comprei uma ali. por 2.000 que olha Eu, uma eu, eu dei, eu beleza. dei o exemplo outro dia da Monjaro, que a Monjaro é 1.700, 1.900. Aí os caras estão tomando Monjaro de De 300, 300. 400. É a mesma coisa A da bateria. esperteza, Uma a bateria é esperteza. 20 mil, 30 mil. Você vai comprar, vai dar Vai dar chabu. problema. A gente vai ter uma curva de problemas aí bem elevada daqui a alguns Então, anos. olha só como é que é interessante bater esse papo com o Marcos, como é que a gente tem uma oportunidade dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente residencial, e a gente tem as soluções. Então, sempre fica a dica aqui de você procurar empresas especializadas nisso, com um time qualificado, capacitado, que vai te dar realmente o quê? Tranquilidade. Porque isso tudo acontece o quê? Chega e imprime aonde? Na responsabilidade civil, na responsabilidade criminal, seja do síndico, seja do dono da empresa, né? A gente tem Exatamente. casos aí que foram ao médico, a gente vê lá os garotos no Flamengo, É. vem a óbito, e outros casos, como foi o da Globo, mas Isso. uma ação do PAN Bombeiros foi uma coisa coordenada, com inteligência, porque, gente, eu sempre também digo, mais uma vez a gente fala aqui, qualidade tem preço, né? Mas hoje, de alguma forma, a gente consegue fazer o quê? Um bem bolado para o nosso cliente, porque também ninguém está podendo pagar à vista. Então, as Sim. empresas, as consultorias, elas conseguem parcelar um planejamento, um treinamento. Então, é importante que a sua equipe esteja muito bem treinada e faça as coisas dentro do compliance, dentro da governança. Você não tem dor de cabeça. Sim, Não é sim. isso, Marco? Ó, Bom, Marcos, estamos chegando ao final. Eu queria pedir a você que fizesse as considerações finais aqui dessa nossa resenha. maravilha. Minha gente, mais uma vez, obrigado aí pela equipe da CIJA, pelo convite. Apesar de estar em casa aqui, de ser diretor aqui da CIJA, é sempre uma honra estar falando para essa plateia tão boa da nossa região. O que que eu coloco na mente de vocês aí?
procurem, não lembrem da questão de segurança, principalmente segurança contra incêndio, só na hora que aconteceu o problema. Antecipa. E são coisas, ações simples, não é como nós falamos aqui no início, não é só ver se o extintor está com validade, é treinar alguém da sua equipe, do seu condomínio, da sua empresa, para fazer frente a uma emergência. Dei o exemplo do cara da Globo Sim. lá. Ele sabia o que Resolveu. fazer, fez, né? É procurar ver se a parte legal, muito importante, vocês verem se a aprovação de vocês, junto ao Corpo de Bombeiros, se está em dia, tem um documentozinho que é o certificado de aprovação. Ele tem que estar dentro da validade, tem que estar ligado à pessoa jurídica da empresa, né? Então, se o cara tem um restaurante, aluguei o restaurante de uma outra empresa que saiu, aquele certificado de aprovação do outro restaurante, já era. Eu tenho que tirar um certificado de aprovação para a minha empresa, porque está ligado ao meu CNPJ. Sim. Isso é importante, principalmente para os empresários se ligarem, porque quando tiver um problema, seguro, essa coisa toda, não ter comprometimentos, tá? Então, atentem para isso. Percam, e não é perder, invistam um pequeno parcela do seu tempo, uma pequena parcela do seu tempo, para fazer uma revisão nisso tudo, periodicamente, para que você não seja surpreendido pela emergência. Quando a gente se prepara, antecipa, a gente consegue dar uma resposta boa. Se você simplesmente deixar para a hora do evento, aí o problema é complicado. Tá? Bom, meus amigos, estamos chegando ao final. Queria agradecer principalmente a você que está nos acompanhando no YouTube, nos Spotify aí. Muito obrigado. Agradecer a Deus também, a nossa equipe técnica, o Rafael Lima, a Vanessa, a Sandra e principalmente, né, a todos vocês que só estão fazendo a nossa audiência crescer. Agradecer ao nosso querido diretor, Marcos, que é o diretor também do Pan Bombeiro, um trabalho brilhante. Você que é pequeno, médio empresário e que tem alguma dúvida sobre essa área, entre em contato com a Assis, que a gente coloca diretamente vocês aqui com o Marcos Pedafogos. E realmente treinar é fundamental. Treinamento é investimento. E com certeza é bom você prevenir do que remediar. Sim. Então a gente aqui hoje teve uma aula, né, e exemplos reais da vida real, porque é o que a gente nunca espera que vai acontecer e pode acontecer e ser um prejuízo. Não tem nem falando do material, porque o material a gente vai ter um seguro, a gente repõe, mas é uma vida, são vidas e a gente aqui busca sempre colocar. Então, fica aqui o recado, entre em contato com a gente, tá bom? E finalizando, agradecer ao meu querido presidente da Associação Comercial Industrial de Jacarepaguá, Paulo Valente, responsável por esse Assija Cash aqui, toda a diretoria que nos dá a oportunidade de a gente sempre estar levando um papo de alto nível para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Um abraço, gente. Até a próxima.